Fala pessoal, hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre rachuras e dar uma pincelada em luz e sombras. Vou começar fazendo dois objetos aqui para que a gente entenda como aplicar neles as rachuras. Eu vou pegar esse objeto aqui da esquerda, vou dividir ele no meio e fazer linhas, uma grade 3D para ficar tridimensional a coisa. Porque os objetos são assim, eles têm volumes, né? Então, ó, divide aqui no meio. Eu fiz essas linhas nas verticais. E agora eu vou fazer na horizontal, né? Seguindo essa do meio aqui, ó. Só que eu vou fazer nela curvada, né? Côncavo e convexo. Para que ela fique com esse formato, esse volume, né? Faço aqui em cima uma luz para direcionar de onde vai vir a luz. E onde vai ficar a sombra, né? Como está lá em cima, a sombra vai ficar aqui embaixo, então eu posso fazer um chapado. E aí eu vou começar a puxar as rachuras pequenininhas no sentido da trama que eu fiz antes no esboço, né? Olha lá. Você percebe que aqui eu vou virando, olha agora no sentido da trama ali, do 3D. Já ficou um voluminho ali. É aí que eu posso aumentar esse volume, né? Eu posso aumentar essa sombra. Como? Puxando rachuras maiores e expandindo mais a sombra, né? Aí vai depender do desenho que você está fazendo, qual o seu objetivo, né? Mas essas rachuras, mesmo que elas forem maiores, elas precisam ficar nesse sentido para não deformar o objeto. Aqui a gente pode imaginar um sol. Já viu o degradê do sol? Normalmente é avermelhado embaixo, vai um laranja e vai ficando um amarelo. Esse degradê, ó, vou pôr umas gaivotas aqui para indicar um sol, né? Se eu tirar esse excesso, só para você compreender que eu estou falando sobre degradê. Nós vamos fazer um degradê agora com rachuras. Mas se é possível, Márcio? Sim, porque nos quadrinhos normalmente a gente não usa o degradê sombreado assim como realismo, né? A gente usa com traços. Então as rachuras são traços que ficam cruzados, né? Olha, aqui eu vou usar o lance da trama lá também, mesmo sentido do outro objeto. E agora eu vou começar a puxar as rachuras também nesse sentido. Olha, eu posso colocar também cruzando, ó. Tá vendo? Parecendo aqueles globos da morte que os caras andam de moto, de carro. É como se fosse isso aí, ó. Você tem que visualizar dessa forma o objeto redondo, né? Olha, eu vou puxando as rachuras no sentido da trama. E agora eu vou cruzar, tá vendo? Naquele sentido que eu expliquei ali, dei o exemplo do globo da morte, olha. E aí o que tá fazendo? Tá acontecendo um monte de rachuras cruzadas na parte de baixo. Agora eu posso colocar na horizontal, vou curvando também. E eu posso escurecer mais aqui embaixo para ajudar na inserção, né? A rachura tem esse trabalho, né? De fazer essa inserção da sombra para a luz. Então você pode usar isso dessa forma. Vamos usar um outro objeto aqui, ó, um cano, né? Então ele também tem esse formato cilíndrico, né? Eu vou chapar aqui como se fosse um fundo. Então ele tem esse formato cilíndrico. Eu não posso atrapalhar esse formato colocando rachuras de qualquer maneira. Então eu coloco que sentido? No sentido da circunferência desse objeto. Tá vendo? Isso nós estamos falando de objetos, mas isso funciona no corpo humano. Vou fazer algumas rachuras aqui, ó, que você põe um pezinho, estica. Peso, estica, peso, estica. E isso dá um efeito bacana. E veja bem que tem um espaço entre uma e outra, ó, praticamente igual. Isso é importante. Você não pode fazer rachura de qualquer maneira, largado assim, ó. Não. Elas têm um sentido e um espaçamento, o mesmo espaçamento, a mesma distância uma para a outra, para o seu trabalho ficar bem bonito assim, entendeu? E aí você vai fazendo maior, menor, curtinha, longa, pondo peso, vai tendo essa variação de rachuras. Você pode cruzar ela também, como a gente fez lá no outro exemplo, né? E normalmente a gente usa isso em quadrinhos nos fundos, né?
Aí você pode pôr na horizontal também cruzando. Fica um efeito muito bacana com rachuras. Então rachuras é treino, sabe? Você pode fazer ele invertido, para o outro lado, né? Você pode também fazer, isso é muito legal de se usar. Você faz um peso, puxa, e depois do pezinho você puxa para o outro lado, para o lado oposto. É um estilo de rachura muito bacana. Dá para você fazer rachuras bem pequenininhas, olha, curtinhas e umas longas. Aí você vai ter que usar já o cotovelo, né? Fazer já com o braço também, tá vendo? Para ficar umas rachuras longas. Às vezes você pega um desenho bem grande. Isso é treino. Se você fizer isso todo dia numa folha, antes de desenhar, já vai te ajudar bastante a soltar o traço. Bom, pessoal, eu separei esse esboço aqui, ó, de um Superman, uma Mulher Maravilha que eu estou fazendo. Eu não vou usar ele inteiro, porque vai tomar muito tempo. Então, eu vou focar somente nesse braço, principalmente nesse ombro aqui. Eu vou dividir ele aqui, o ombro é dividido em 3 partes. Então eu vou mostrar aqui como eu expliquei lá sobre o volume, olha, aqui funciona assim também, né? O volume, 3 objetos com os volumes. É assim que você vai aplicar também aqui no bíceps, olha. Tem o volume aqui também, nesse sentido. A gente vai fazer a trama do 3D em cada músculo. A gente faz isso. Para quê? Para que o sentido da sombra, das rachuras, fiquem corretos. Você tem que imaginar dessa forma, vai ficar mais fácil de você estudar e aplicar corretamente a rachura nessa parte do corpo, tá certo? Bom, pessoal, eu vou começar fazendo uma lâmpada aqui em cima, né? Para quê? Para direcionar a luz. A luz está vindo de cima, então automaticamente a sombra vai ficar na parte de baixo desse ombro, que nós vamos definir aqui como um objeto, né? Então, eu vou passar um limpa-tipo para tirar o excesso do esboço que eu fiz. Eu fiz um esboço bem rabiscado, agora eu vou fazer um esboço melhorado. Isso é importante, você definir o seu desenho em 3 partes. Esboço, esboço melhorado e finalização. Mesmo que já está certinho ali, ó, eu vou fazer um esboço melhoradinho para ficar correto e já marcar aqui a sombra na parte de baixo. A parte mais grossa, né, as áreas pretas. E aqui eu vou fazer nesse sentido. Eu estou usando uma lapiseira aqui com grafite 2B e agora eu vou usar uma lapiseira com grafite 3B. Ela é mais escura, então não preciso apertar tanto, olha lá. Dizem que meu traço é uma navalha, né? É bem preciso e isso é treino, galera. Então você vai fazer traço grosso e fino, afinou, engrossou e aqui eu vou puxar e começar a marcar a parte da sombra. Então aqui vai ser tudo chapado, né? Vou preencher de preto aí. Depois as rachuras eu vou começar a puxar a partir dali. Aqui eu não preciso apertar, tá vendo? Tô fazendo uma sombra bem clarinha, né? Para ficar bonito também o desenho, né? Quanto mais leve sua mão, melhor. Nada de apertar o lápis aí. Aqui a rachura eu vou puxar nesse sentido, olha, para cima primeiro, né? Vou até marcar aqui com o 2B de novo, para não se perder, olha lá, o sentido, para ficar bem correto essas rachuras. Vamos lá. Deu o pezinho, puxou, vai puxando, mesmo tamanho, aqui eu vou aumentando, aumentando, deixando mais longas as rachuras, olha, curtinha, curtinha. Aqui eu vou fazer longa e vou diminuindo, tá vendo? Fazendo rachuras menores, vai dando um efeito legal de volume aí nesse músculo, tá bom? Deixa eu apagar aqui o esboço que eu fiz, ficar bem limpo, né? Para não ter confusão. E agora eu vou cruzar. Como eu expliquei lá nos objetos, aqui nesse músculo a gente vai fazer assim, olha. Cruzar eles aqui na diagonal, né? E eu vou seguir essas linhas bases aí que eu pus. Então eu vou puxar a rachura para cá, longas, tá vendo? Por isso que é legal você treinar a variação, ó, curtinhas, curtinhas, depois eu vou aumentando. Fica sensacional essa variação de rachuras. Bom, cruzei para um lado, vamos cruzar para o outro também, né? Fazer esse músculo aqui, que rachuras também no mesmo sentido, olha lá. Depois você acostuma, isso fica automático, galera. No começo tem que prestar atenção mesmo. E agora eu vou fazer no sentido
cruzando, olha lá. Separando esse músculo aqui do ombro. Agora eu vou para outro músculo, cruzando as rachuras, olha lá. Deixando mais leve no finalzinho, apertando menos a lapiseira, vai dando efeito legal também. Tá certo? Tem um efeito muito legal que você pode aplicar nos seus desenhos, que é fazer esse efeito com a borracha, olha. Depois que está pronto, você dá uma apagadinha ali e deixa uma rachura. Dá um corte, entendeu? Fica muito bacana, o colorista depois valoriza isso também. Você pode usar isso para quando fazer veias, sabe? As veias do braço, olha lá. A veia veio do bíceps e subiu até o ombro. Então eu apago depois de estar pronto o desenho para aplicar uma veia ali. E aí vem umas rachurinhas pequenininhas para quê? Para dar volume nessa veia, né? Para ela não ficar chapada ali. As rachuras ajudam a dar esse volume. Ficou um espacinho aqui, ó, posso colocar umas rachurinhas também. E assim você vai enriquecendo o seu trabalho, deixando ele mais rico de detalhes, né? Olha, afastando, dá para você ver bem como que ficou o volume ali do ombro. E aí nós vamos aplicar também, né, o restante no braço. Traço grosso e fino, sempre dando peso, variação de traço, né, olha. Puxo ali, engrosso, traço grosso e fino. Isso é fundamental, tá bom? Pessoal, eu quero lembrar, quem já sabe, quem não sabe vai ficar sabendo, eu tenho um curso online, né? Um curso completo, ele em módulos. E eu ensino isso também lá no meu curso. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem no link na bio do meu Instagram também, para você adquirir e continuar estudando mais, tá certo? No bíceps aqui, olha, já vou marcar a veia, só para indicar para vocês como ficaria esse braço, usando o método que eu estou explicando desde o começo. Então, galera, não esqueça de estudar isso. Objetos, trama, luz e muita rachura na veia. Tá certo? Bons estudos. Até a próxima.